Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Eu sou o André Cruz. Na semana passada o André Zeferino esteve aqui convosco a moderar o podcast, pois decidimos que devíamos tornar o podcast semanal e também com um conteúdo mais recente, mais atual e também ligeiramente mais curto. Assim, nesta semana tenho comigo o Leandro Silva e o Rodrigo Carvalho, ambos colaboradores da ProScout, e estão aqui para nos falar um pouco acerca do término da Segunda Liga. Este término da Segunda Liga já foi confirmado, o Nacional e o Farense subiram ao principal escalão do futebol português, enquanto que o Casa Pia e o Cova da Piedade acabaram por descer ao Campeonato de Portugal. Desde já, Leandro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, é a primeira vez que estás aqui no Bola ao Meio. Boas a todos, a ti André, ao Rodrigo e a todos os nossos ouvintes. Desde já tenho que agradecer o convite e é um prazer estar aqui com vocês a conversar sobre aquilo que mais gostamos, que é o jogo de futebol e neste caso um campeonato com muita qualidade, muito competitivo e com muito talento, seja dentro do campo, seja no banco de suplentes. Rodrigo, tu já começas a ser um habitué aqui do Bola ao Meio, já não é a primeira vez que cá estás. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito também o convite. É sempre um prazer e vamos falar de mais um campeonato português que tem muita qualidade, como o Leandro disse, e que merece ser discutido, porque acho que este ano então foi uma excelente edição da Segunda Liga e que vai ser muito, muito interessante discutir aqui convosco. Leandro, vou começar já por ti. Como sabemos e como já dissemos aqui, a Segunda Liga foi terminada, foi dada como terminada. Tu concordaste com isto? Achas que se devia prosseguir à semelhança daquilo que se vai fazer com a Primeira Liga? Na minha opinião, todo este assunto da pandemia, de fechar os campeonatos, é sempre um assunto complicado. Penso que para as pessoas do Nacional ou do Farense acham esta decisão justa. Mas temos que ver também a questões como o Mafra, questões como o Feirense, que podiam subir da divisão e não sobem. Mas também temos que ver que as equipas que desceram e as equipas que subiram foram, no geral, o Feirense e o Nacional, aquelas equipas que mostraram mais capacidade e mais estabilidade ao longo de todo um campeonato. Portanto, são as justas equipas a subirem de divisão, e por outro lado temos o Casa Pia e o Cova da Piedade, que sem sombra para dúvidas foram as equipas que menos capacidade tiveram ao longo deste campeonato, mas deixar também a questão no ar, porque é sempre um assunto muito, muito delicado e esta situação da pandemia não veio facilitar em nada toda esta questão e as decisões para quem toma decisões. Rodrigo, também concordas com o Leandro? Achas que o Nacional e o Farense foram as equipas mais fortes e em contrapartida o Casa Pia e o Cova da Piedade foram aquelas que não foram estando tão bem? Sim, olha, acho que o Nacional, pronto, por terminar, estava em primeiro, estava a fazer uma grande temporada e com todo o mérito garante assistir a subida. E o Farense acaba por ser a equipa que passou mais tempo nos lugares de subida durante toda a época. Portanto, dizer que estas duas equipas não mereciam subir, eu aí não concordo. Agora, se o Feirense podia ter algo a dizer, se há equipas que chegaram lá muito perto e que se calhar podem sentir que ainda tinham tempo de, num campeonato tão competitivo, chegarem a lugares de subida, aí aceito, mas acho que são decisões que têm que ser tomadas. E claro que se estas duas equipas estavam nos primeiros lugares, quer dizer que fizeram mais pontos do que todas as outras até agora. E acho que nessa lógica simples de
de ter que decidir, teriam que ser estas. E acho que não há nada a fazer agora. Leandro, passando agora aqui a falar destas duas equipas que subiram, o Nacional e o Farense. O Nacional tem um técnico que já parece o novo Vítor Oliveira, com várias subidas seguidas, o Luís Freire, e também já é muito cobiçado por outros clubes, nomeadamente os que já estão na Primeira Liga. E o Farense do Sérgio Vieira teve, talvez no Ryan Gold, o melhor elemento da equipa. Ele terminou com 9 golos marcados e a Liga foi suspensa em março, por isso até onde é que ele poderia ir também. Sim, tens razão. O trajeto do treinador do Nacional, o Luís Freire, é um trajeto realmente assinalável, com subidas de divisão em todos os escalões, e esta é apenas mais uma. O que posso dizer do Nacional e do Farense, de uma forma geral, é que foram duas equipas com um rendimento muito grande, ou seja, tinham uma ideia de jogo e um modelo bastante assente, mas eram duas equipas que não tinham problema algum em se moldar a estratégia do jogo e a estratégia do adversário para garantirem pontos e vitórias também. Porque uma coisa que observamos muitas vezes, seja no Nacional, seja no Farense, foi o não ter o medo, digamos assim, de baixar linhas, de entregar a posse ao adversário para ser em transições ofensivas ou na profundidade. Ou seja, acho que essas duas equipas se caracterizavam muito, não só por um modelo de jogo e uma ideia muito, muito assente, mas também uma adaptação estratégica a todos os jogos, e penso que foi essa uma das grandes chaves destes dois treinadores, seja por parte do Sérgio Vieira, que teve um passado na análise de jogo no Sporting Clube de Braga e no Sporting Clube de Portugal, que provavelmente lhe deu essa abertura estratégica e essa inteligência estratégica que o Farense possui. Rodrigo, qual é a tua opinião sobre estas equipas e não sei se concordas também com aquilo que o Leandro disse, que adotaram, tinham o seu modelo, mas adotaram também por uma vertente estratégica muito forte. Concordo plenamente, porque se me perguntares quem foram as equipas mais espetaculares, mais brilhantes, que com um jogo mais atrativo, se calhar o Nacional e o Farense não entravam nisso, mas quem foram as melhores equipas, as mais equilibradas nos diferentes momentos do jogo, mais preparadas para cada jogo, aí o Farense com o seu estilo e o Sérgio que nem sempre é reconhecido como merece pelo que fez esta época, e o Nacional que era uma variabilidade de ações e de toques estratégicos como o Leandro referiu. Acho que são duas equipas que iam para cada jogo muito bem preparadas, sabiam exatamente o que iam apanhar, e mesmo dentro do próprio jogo essa capacidade de se alterarem e de decidirem através de trocas e de mudanças estratégicas mesmo durante o jogo, acho que foram essenciais para o equilíbrio e para a regularidade destas duas equipas, que tinham um bom plantel, tinham bons intervenientes, mas acho que foi mesmo o papel dos treinadores que aqui, como quase sempre nas equipas que sobem, que foi essencial para a vida. Rodrigo, tocaste aí num ponto muito interessante, a dizer que o Sérgio Vieira talvez não tivesse o reconhecimento que merece. E Leandro, nós estávamos a falar em off aqui de uma questão, é que o Sérgio renovou por 3 anos com a equipa do Farense e parece ser a cara do projeto da equipa de Faro, que pretende ter um futuro de igual dimensão àquilo que foram os anos gloriosos do passado desta equipa. Não é muito comum vermos um treinador em Portugal a renovar por 3 anos. Eu acho que esta situação é, acima de tudo, uma lufada de ar fresco naquilo que podemos chamar de uma equipa com um projeto. Porque uma coisa que observamos é os treinadores e os presidentes a falarem de projeto X, de projeto Y, e depois nas suas ações, digamos assim, despedem 2, 3 treinadores por época, não têm uma real ideia do caminho que querem,
e acho que também muito por culpa do CEO do Farense, que passou pelo Sporting, o André Geraldes, há aqui um fio condutor no projeto estabelecido e acho que sem qualquer dúvida, pelo que Sérgio Vieira já demonstrou, não só esta época, é o homem certo que não podemos esquecer que fez história com o Farense ou voltar à Primeira Liga e acho que é o homem certo para estabelecer o Farense como um clube de Primeira Liga, um clube estável e um clube com um tipo de ambição que há muito tempo não tinha. Rodrigo, e estávamos aqui a falar da estabilidade da Primeira Liga. Sentes que estas equipas podem ter também uma razia nos plantéis ou os plantéis estão preparados para enfrentar o desafio? Vejo as duas equipas com vários jogadores capazes de se afirmar na Primeira Liga e com o nível de Primeira Liga, as duas equipas, mais uma vez relacionando com os treinadores que têm no banco, se confirmar que Luís Freire continua no Nacional, mas acho que no lado do Farense acho que tinha um plantel mais moldado para a segunda Liga este ano e que confirmou aquilo que se esperava com esse planeamento do plantel, que foi muito estratégico, como o Sérgio já referiu em algumas entrevistas. Acho que pode haver mais mudanças aí no Farense, mas mesmo assim há talentos que se afirmaram este ano e que podem continuar na Primeira Liga, que têm um passado interessante e que podem chegar à Primeira Liga e vingar muito, mais uma vez, daquilo que é o coletivo e daquilo que é o trabalho dos treinadores. Leandro, temos falado muito aqui do que é o reconhecimento dos treinadores. O Filipe Rocha, treinador de Feirense, pegou na equipa já a meio da temporada e nos últimos 6 jogos acabou por vencer todos os encontros. Estavam até a 6 pontos do Farense. Onde é que fica aqui o reconhecimento também a este trabalho? Sim, como sabemos, o Feirense começou a época com muitas dificuldades, com muita instabilidade a nível de resultados, e o Filipe Rocha pegou na equipa e acho que foi mais uma demonstração daquilo que um treinador pode fazer e da qualidade que um treinador pode ter, porque a evolução do Feirense após a chegada do Mr. Filipe Rocha foi de facto assinalável. Eu lembro perfeitamente de um jogo, penso que foi o último jogo até da Liga Pro do Feirense em Mafra. Como sabemos, o Mafra com uma qualidade assinalável de jogo, em que o Feirense foi a Mafra, venceu o jogo com uma bola a 0 e com uma qualidade muito elevada, sobretudo na sua organização defensiva, com indicadores de pressão muito bem estabelecidos, ou seja, incutindo uma dificuldade gigante à equipa do Vasco de Seabra, e acho que demonstra também a qualidade não só do coletivo do Feirense, mas também do treinador Filipe Rocha, que mesmo entrando a meio da época vai à casa de uma das melhores equipas da Liga Pro e vence o jogo com uma qualidade que foi visível. Rodrigo, não sei se concordas também com o Leandro, mas também é difícil não concordar, não é, com estes números que o Filipe Rocha tem na equipa do Feirense. Sim, claramente que foi um trabalho muito bom de Filipe Rocha desde que assumiu. Eu até gostava de destacar porque acho que é uma equipa que misturou muito ali a juventude com a experiência e jogadores como Fábio Espinho, o Vítor Silva, jogadores muito batidos de Primeira Liga que têm um passado de qualidade bem recente, foram muito importantes para a estabilidade da equipa e que foram muito bem aproveitados pelo Feirense. Mas também, olha, destaco o Guilherme Ramos, central que formado no Sporting. Esta época acho que foi uma época de afirmação, depois de já ter estado no Mafra no ano passado.
E acho que foram alguns talentos num plantel que não se pode comparar com outras que tinham essa ambição da subida, mas que acabou por a meio da época de ter uma reviravolta na sua performance e já terminou a Liga Pro sem perder há 10 jogos. E acho que isso diz muito, numa liga tão competitiva, diz muito com 6 vitórias consecutivas e sem perder há 10 jogos. Eu acho que diz muito numa liga competitiva conseguir estar durante esse tempo sendo tão regular e sem conhecer a derrota. E já que estamos a falar em equipas que superaram-se talvez as expectativas, Leandro, quais foram aquelas equipas que se calhar no início da época não pareciam ter certos objetivos e acabaram por te surpreender? Penso que seja um bocadinho unânime, pelo menos entre mim e o Rodrigo, a equipa do Mafra do Vasco Seabra. Penso que foi, se calhar, a melhor equipa a nível de jogo, porque os jogos do Mafra eram muito, muito bons. Uma equipa de posse, uma equipa que queria construir a partir de trás, uma equipa com um modelo de jogo muito bem cimentado em organização ofensiva, mas penso que a chave desta equipa do Mafra era não só o momento de organização ofensiva, mas sobretudo no equilíbrio defensivo, na sua transição defensiva, ali muitas vezes com 2 centrais mais 2 médios centros, que equilibravam defensivamente e que foi uma equipa muito, muito difícil para qualquer equipa da Liga deste campeonato, porque apresentava uma qualidade extrema em todos os jogos e muito competitivos em todos os jogos. Rodrigo, faço-te a mesma pergunta e já agora acrescento, será que o Vasco Seabra continuará nesta equipa do Mafra ou pode voltar à Primeira Liga? Olha, já está confirmado que não vai continuar e até já há novo treinador para o Mafra. Acho que pode claramente chegar à Primeira Liga, o Vasco. Acho que já lá esteve. Se calhar esteve lá, diria, no timing errado. Esteve demasiado cedo, mas apesar de mostrar boas ideias em Passos de Ferreira, se calhar não era o timing certo para ele. Fez muito bem estes anos onde teve em escalões mais baixos e cimentar todas as suas ideias e arriscar e ter essa experiência. E acho que agora chega muito, muito preparado para poder ir para a Primeira Liga. Acho que o Zé Tiago foi o expoente do que foi o Mafra esta temporada. Um jogador de 31 anos que nunca esteve na Primeira Liga e que foi, para mim, foi dos melhores jogadores, se não o melhor, da Segunda Liga, com um médio centro, médio ofensivo de muita qualidade com bola, mesmo no momento da perda de bola a pressionar. Acho que era a identidade do Mafra e é se calhar uma daquelas imagens de marca que fica desta temporada, mas vou também adicionar aqui o Varzim à conversa das surpresas. O Varzim é um clube histórico, já esteve muitos anos na Primeira Liga, mas acho que nos últimos anos, o ano passado lutou para não descer e acho que este ano o trabalho do Paulo Alves foi impressionante. Outra equipa que também ganhou jogos muito importantes, ganhou a Mafra, por exemplo, num dos últimos jogos que se realizou em casa, tinha um ataque muito exótico com 3 jogadores com o Ofoso, com o Avurum e o Lumeca, que foram algumas das revelações, principalmente o Levi Lumeca, que é inglês e que tem raízes africanas, mas é inglês e chegou à Segunda Liga e foi dos melhores jogadores desta época. Portanto, acho que gostava de destacar também o Varzim, que acabando no 6º lugar, foi também uma bela surpresa e prova de uma grande temporada. Leandro, e agora saltando para as equipas que surpreenderam, mas talvez pela negativa, quais foram aquelas que não corresponderam às tuas expectativas? Pela negativa, provavelmente os Chaves.
começaram a época com o treinador José Mota, e apesar de, estavam com alguns resultados menos positivos e uma qualidade de jogo, se calhar, inferior a muitas equipas na Liga Pro, penso que foi uma demissão muito precoce e muito em cima do joelho, digamos assim, e a entrada do César Peixoto, sejamos sinceros, que não ajudou em nada. Houve uma tentativa do César Peixoto em sair a jogar, em construir, com uma ideia de jogo muito, muito bem patente, mas em termos práticos, penso que foi observável os jogadores a perderem cada vez mais confiança ao longo da época, e uma equipa que se tornava, tinha muita dificuldade em jogar, e tinha muita dificuldade em jogar na ideia que o treinador pretendia para o jogo. Talvez outra equipa que nos destacou, mas negativamente, foi talvez a equipa do Estoril, uma equipa com claras ambições subidas, e com o melhor jogador, e talvez com o melhor jogador do campeonato, o Daniel Bragança, com capacidade para patamares superiores, mas foi uma equipa muito inconsistente, com resultados muito negativos. Tanto fazia um jogo muito bom, comandado pelo Daniel Bragança, como a seguir fazia um jogo muito, muito fraco. E penso que são essas duas equipas que estiveram abaixo daquilo que era esperado, e são duas equipas que os seus objetivos eram objetivos de subida. Rodrigo, faço-te a mesma pergunta. Pergunto também se o Chaves e o Estoril são as desilusões para ti da época. Chaves, que já garantiu o Zé Tiago, tu ainda agora há pouco elogiaste bastante. Maravilha de contratação. Sim, acho que é uma excelente contratação e mostra aquilo que era a ideia dos Chaves este ano, que era atacar a subida. Acho que é um plantel com muita qualidade, e respondendo à pergunta, entra no meu lote de desilusões, digamos. O Estoril acho que acaba por mesmo assim fazer um campeonato tranquilo e acabando perto dos lugares de subida, em quarto lugar. Se esperava que estivessem mais em cima e que fossem mais regulares, mas não aconteceu. Eu incluía era o Cova da Piedade nesse lote, porque apesar de desde cedo ter sido arrumado, diria, para a descida de divisão, acho que o plantel é demasiado forte para ter sido tão pobre esta época. É claro que muitos treinadores que passaram pela equipa, mas o plantel manteve-se quase desde a última época, das últimas duas épocas, e acho que há ali problemas maiores do que a qualidade dos jogadores no Cova da Piedade, e que ditam agora a descida, e que com o investimento que tem sido feito nos últimos anos no clube, receio que algo de pior possa acontecer ao Cova da Piedade. Esperemos que não, mas agora a descida aos campeonatos inferiores, se calhar o investimento não vai ser tão grande, e vemos muitos jogadores que estavam aqui neste plantel que eram claramente apostas desses investidores, e vamos ver o que acontece na próxima época. Vocês já falaram em alguns jogadores que para vocês foram dos melhores do campeonato, por exemplo, o Rodrigo com o Zé Tiago e o Leandro com o Daniel Bragança. Isso me permite que chamem o Ryan Gold a esta equação. Que jogadores é que Leandro, achas que têm um lugar de caras na Primeira Liga na próxima época? Penso que o Rodrigo já falou de um jogador muito interessante do Feirense, o defesa central Guilherme Ramos, tem 22 anos, com formação no Sporting. Penso que é um jogador com potencial tremendo, e sendo tão novo numa posição de central, penso que possa ser um jogador para outros patamares. Além disso, tem também o Ryan Gold, que, tal como já falaste, é um jogador muito forte, e em que, tecnicamente, no que diz respeito à tomada de decisão, no que diz respeito à criatividade de jogo, penso que isso ele sempre teve. Porém, esta época deu um salto completamente qualitativo ao nível
de conhecimento de jogo e posicionamento defensivo, tal como o Sérgio Vieira também já afirmou, a nível físico também teve um aumento de qualidade tremendo. Portanto, o Ryan Gauld penso que pode firmar-se completamente na Primeira Liga. Tem também o Guilherme Ramos com potencial tremendo para a Primeira Divisão e, obviamente, como já foi falado, o Zé Tiago que surpreende-me. Aliás, a todos os jogos que eu via do Mafra, surpreendia-me o facto de eu nunca ter jogado na Primeira Divisão, o que é um reflexo de a imensa qualidade que a Segunda Liga tem e que jogadores que não são aproveitados em patamares superiores. Rodrigo, há algum jogador aqui desta Segunda Liga que tu penses que tinha lugar no principal escalão para o ano? Que tenha lugar, isso há muitos. Felizmente é uma liga com muita qualidade. Eu tenho alguns destaques e eu acho que vou começar por uma escolha que se calhar não é a mais popular, mas o Miguel Bandarra, do Farense, foi o melhor jogador, na minha opinião. Ele veio do Casa Pia. Foi o melhor jogador do Casa Pia, exatamente. Foi o melhor jogador do Campeonato de Portugal no ano passado, na minha opinião. E este ano chega ao Farense, tem muitos minutos, joga na Segunda Liga como se fosse algo muito natural para ele e chega agora, através do Farense, chega agora à Primeira Liga e eu acho que é um daqueles jogadores a ter atenção porque ele tem sido recuado no terreno. Ele tem formação como extremo. O ano passado jogava como ala, digamos, no Casa Pia, ali uma posição intermédia. E agora como lateral, acho que é um lateral que tem qualidades ofensivas por causa do seu passado e formação no Sporting. Eu acho que é um jogador a ter atenção na Primeira Liga que pode surpreender, principalmente pela sua ascensão nestes últimos 2 anos. E o André Luís, ponta-lança do Chaves, ponta-lança brasileiro, que veio do Figueirense, é um jogador que acaba por marcar 16 golos na época, numa equipa que passou por muitos altos e baixos, como já falámos, e acho que conseguindo destacar-se nos Chaves, como foi, eu acho que poderia ser um jogador interessante para muitas equipas da Primeira Liga. Marca muitos golos com facilidade, jogou muito tempo e participou em quase 50% dos golos da equipa, que é uma enormidade, e acho que é um jogador a terem atenção. Mas claro, no plantel do Nacional temos vários jogadores que quase de certeza que se vão adaptar muito bem à Primeira Liga, mas estes, assim, vindo de clubes que se calhar não tiveram tão em altas, ou que se calhar não são escolhas óbvias, diria estes jogadores, adicionando, claro, aos Guilherme Ramos, Daniel Bragança, Ryan Gauld e claro, o Zé Tiago, que também no plantel do Mafra tinha mais uns quantos colegas que se potenciaram este ano e que vai ser interessante ver o que acontece no mercado de transferências. E já que estamos a falar em jogadores que provavelmente poderão ter lugar na Primeira Liga na próxima época, podemos falar também das equipas B, que neste caso o Porto B e o Benfica B, que participaram nesta edição da Segunda Liga. O Porto B ficou em 13º lugar e o Benfica B em 15º. Não foram campeonatos muito vistosos. E eu tinha aqui uma questão para vos colocar, que é até que ponto é que a criação do Sub-23 e a aposta cada vez maior na formação nas equipas principais também não pode afetar uma descida de qualidade das equipas B? Sim, penso que pode ser uma entrava àquilo que é, digamos, que o rendimento das equipas B, mas penso que as equipas B são fundamentais para os clubes. Para aqueles jogadores que não estão incluídos no Sub-23 e para aqueles jogadores que são opção na equipa A, não é nada fácil jogar na segunda divisão portuguesa. E acho que esta classificação reflete-se na real competitividade e na real qualidade das equipas e dos jogadores da Liga Pro, em que os jogadores mais jovens das equipas B em todos os jogos têm dificuldade
E eu penso que essa dificuldade, numa idade tão precoce, com 20 anos, com 21, com 18, com 19, toda essa dificuldade que são as equipas e os jogadores da Liga Pro vão dar muito àquilo que é o futuro dos jogadores atuais de ambas as equipas B. Rodrigo, o Leandro falou aqui de uma questão muito interessante, que é mais do processo de crescimento dos jogadores a jogarem, das equipas B a jogarem na segunda liga. Não sei se concordas também que mesmo assim as equipas B não fizeram campeonatos muito, muito bons, vá. Sabes, olha, eu olho para este ponto de outra maneira, que tem a ver com o que o Leandro disse dos jogadores jovens, que as equipas B têm cada vez plantéis mais novos. E quando apareceram, víamos muitos jogadores já nos 24, 25 anos, talvez, com jogadores vindos da equipa há muitas vezes para ajudar, e acho que isso acontece cada vez menos. E sim, existe agora o escalão sub-23, mas acho que o escalão sub-23 é basicamente uma elite dos sub-20, digamos, que não tem qualidade para ainda, ou que não tem essa adaptação ainda para a equipa B. E acho que o Porto e o Benfica neste ano, acho que foi muito pela juventude, e acho que é normal, e é esse o objetivo das equipas B, é essa dificuldade. Se o Porto ganhasse todos os anos a segunda liga, como foi há uns anos, acho que a equipa B perdia o seu objetivo. E claro, é importante para as equipas manterem-se na segunda liga, pelo nível competitivo, mas acho que também faz parte esta dificuldade que tem, e haver equipas com qualidade também, e que se calhar olham mais ao lado estratégico do que uma equipa B que está focada no desenvolvimento dos seus jogadores e no desenvolvimento da equipa a longo prazo, e não tanto com os resultados. Acho que a partir do momento em que se garante a manutenção, ou que se garante pontos suficientes para permanecer na liga, acho que aí também a prioridade das equipas B muda para o desenvolvimento dos jogadores. E já que estamos a comentar também as equipas B, o Sporting já foi confirmado que vai ter equipa B para o próximo ano, e vão atuar também na segunda liga. Vocês consideram que é justo a equipa B integrar-se já na segunda liga, ou talvez até fosse melhor começar primeiro no Campeonato de Portugal? Do ponto de vista dos dirigentes do Sporting, penso que eles veem essa subida, digamos assim, automática para a segunda divisão como espetacular. Mas se é justo, obviamente não é justo, porque o Sporting já teve a equipa neste nível, desistiu, e agora voltar, penso que se quisermos falar em justiça, não é assim muito justo, porque basicamente o Sporting não fez nada para lá estar. Se bem que penso que uma permanência, por exemplo, num Campeonato de Portugal, seria também útil para os jogadores, no sentido de procurarem subir de divisão e terem um lugar também neste campeonato. Rodrigo, também sentes que era importante talvez a nova equipa B do Sporting passar um período no Campeonato de Portugal? É assim, eu acho que para o Sporting não tinha interesse nenhum, e acho que, sendo o Sporting uma das equipas que tem mais poder de decisão em Portugal, percebe-se que vai diretamente para a segunda liga. Agora, se me perguntares se faz sentido essas equipas da segunda liga e do Campeonato de Portugal que andam a lutar para subir há uns anos, se isto faz algum sentido, não faz. Mas em termos de desenvolvimento dos jogadores, e sendo o Sporting um clube com uma excelente academia e que tem muito talento para ser potenciado, pronto, acaba por ser uma boa notícia o regresso da equipa B, que na minha opinião nunca devia ter existido esse final, principalmente com a classificação muito perto das posições de descida, não é? Isto parece que quando se está perto de descer já há interesse em terminar, e agora se calhar já há interesse de novo em manter a equipa B. Mas isto, como em Portugal justiça e os três grandes nem sempre são sinónimos, acho que não podemos levar as coisas para esse sentido, e acho que é uma boa notícia
para a segunda liga ter mais talento e ter mais qualidade ainda para os próximos anos. Agora, para terminar, queria saber também a vossa opinião sobre a competitividade da segunda liga e se começa a reduzir aquela diferença de nível médio das equipas do topo da segunda liga e das equipas de baixo da classificação na primeira liga. Na minha opinião, acho que cada vez mais se consegue verificar que há equipas na segunda liga com muita qualidade, independentemente de equipas de ficarem em 10º ou em 8º ou em 7º, por exemplo. Acho que são tudo um conjunto de equipas que podem estar na primeira divisão e serem equipas competitivas. Dentro do próprio campeonato, da própria segunda liga, tal como já vimos esta época, o último pode ganhar pontos a casa do primeiro ou do segundo, como pode perder o jogo para o penúltimo. E esta competitividade que dá um brilho completamente diferente a este campeonato, porque são jogos imprevisíveis, são jogos onde existem boas ideias de jogo, são jogos onde existem também golos e muito talento dentro do campo. Rodrigo, também sentes que o nível de competitividade da segunda liga é cada vez maior? Olha, eu acho que a segunda liga foi sempre competitiva. O que eu acho é que agora começa a ser competitiva por cima, ou seja, pela qualidade e pela criação de alguns projetos interessantes que podem ser vistos a médio e longo prazo. Acho que este ano principalmente foi muito bom. Tivemos 8, 9 equipas a lutar pela subida, apesar de termos terminado já com uma diferença considerável. Acho que 8, 9 equipas durante toda a época a lutar pela subida é excelente, e depois as outras equipas era quase o oposto, era quase a lutar para se afastarem daquele lugar que ainda estava à solta para a descida de divisão. Mas acho que é uma liga com qualidade. Há cada vez ideias e treinadores com mais qualidade e que há uma renovação clara que se pode ver. Ainda temos muitos treinadores experientes e que fazem falta a esta liga, mas acho que a teoria do jogo longo e dos duelos físicos acho que está a mudar lentamente. Faz parte de qualquer jogo e de qualquer liga, mas acho que há uns anos a qualidade da segunda liga era claramente mais reduzida. Portanto, espero que seja para ficar. Acho que este ano foi excelente e que seja um exemplo para o que os próximos anos nos podem dar na segunda liga. Rodrigo e Leandro, muito obrigado mais uma vez por terem estado aqui connosco. Acho que foi realmente uma discussão muito boa. Acho que foi muito interessante passarmos em revista aquilo que aconteceu na segunda liga. Muito obrigado e até à próxima. Sim, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Conhecendo o Leandro e conhecendo o quanto gostamos disto, acho que dava para umas boas horas de conversa. Mas acho que foi um prazer e é uma liga que merece ser falada e que temos que olhar também para as nossas divisões e dar-lhes todo o mérito quando assim é necessário. Muito obrigado também aos nossos ouvintes por terem estado desse lado e já sabem, o Bola ao Meio volta para a semana com o André Zeferino. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!